Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias de Minas nesta segunda-feira. Pai e filho de família cigana são presos pelo assassinato da namorada de um membro do grupo que não era cigana. Eles negam, mas as investigações mostram que o romance contrariava as tradições da família. 2 suspeitos de roubos de veículos e em residências são presos. A polícia acredita que eles atuavam em várias cidades mineiras. Pais que querem vaga para as crianças na UMEI precisam ficar atentos ao cadastramento que começou hoje. E nós temos mais destaques hoje e um deles é o seguinte: se você gosta de cozinhar e quer que o seu filho siga esse caminho, vai querer saber que o MasterChef Júnior está em BH e é de graça. Pode ser, quem sabe, um ótimo começo para o futuro chefinho que você tem em casa. E o Atlético perde mais uma em casa e o treinador é demitido. Já o Cruzeiro vence e sobe para o 5º lugar no Brasileirão. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Civil indiciou uma família de ciganos pelo assassinato da namorada de um membro do grupo, uma mulher de 28 anos. E tudo porque o relacionamento contrariava as tradições ciganas. Os suspeitos negam. As imagens foram feitas momentos depois do homicídio de Geisiane Fernanda da Silva. Este crime aconteceu em 2014. Geisiane Fernanda da Silva, que aparece morta no vídeo, mantinha um relacionamento com Anderson da Costa, que era casado e fazia parte de um grupo cigano. Eles tiveram um relacionamento por cerca de 4 anos. De acordo com a Polícia Civil, as tradições dos ciganos não permitem que pessoas de dentro do grupo mantenham um relacionamento com pessoas de fora. Durante este período do namoro, Geisiane foi ameaçada constantemente, até que em um dia, em um bar Itaúna, ela foi abordada por 3 pessoas e foi executada com 11 tiros. Os principais suspeitos são os próprios familiares de Anderson da Costa. São eles Nilson da Costa, de 56 anos, pai de Anderson, Cristiano Soares da Costa, de 26, irmão do Anderson, e Luciana Soares da Costa, de 29 anos, também irmã e que está foragida. A grande complexidade dessa investigação é que esse acampamento cigano já estava instalado na cidade de Itaúna há mais de 6 anos. Logo após o crime, eles fugiram, esse acampamento se dissolveu, eles foram para várias cidades de Minas e do Brasil, o que dificultou sobremaneira a investigação. As investigações foram intensas. Os 2 suspeitos foram encontrados em Quissamã, no interior do Rio de Janeiro. Nilson, pai do Anderson, já tem passagem por outro homicídio em Maringá, no interior do Paraná. Ele e seu filho negaram qualquer envolvimento com o assassinato de Geisiane. Não tinha nada a ver com a vida do meu filho e nem com a vida dela pessoal, não. Ele é homem, ela é mulher, com a vida dela é a vida dela. E eu estava cuidando dos meus interesses, comprando meus carros e vendendo, não tinha nada a ver com a vida dela. Não foi nós, não. Nós estávamos lá em Curitiba. Nós vimos para São Paulo, aí ligaram para nós quando aconteceu o homicídio e falou que foi nós. Uma coisa que nós não fomos, nós. Agora as investigações continuam. A polícia procura por Luciana Soares. Outra questão importante que deve ser investigada é a morte de Anderson no final do ano passado em Divinópolis, interior de Minas. O Anderson foi assassinado no final de 2016 na cidade de Divinópolis. Esta investigação da morte do Anderson está sob presidência do delegado de polícia da cidade de Divinópolis. A Polícia Civil também prendeu 2 suspeitos de roubos de veículos e em residências. As investigações apontam que os homens são integrantes de uma quadrilha que atuava em diversas regiões do estado. Um veículo clonado que era utilizado nas ações também foi encontrado e apreendido. Renato da Silva Nascimento, de 29 anos, conhecido como Baiano, foi preso no bairro Serra, região centro-sul de Belo Horizonte. Ele estava foragido do sistema prisional do Rio de Janeiro, onde respondia por tráfico interestadual de drogas, desde novembro de 2016. De acordo com as investigações, Renato foi preso após ser flagrado dirigindo um carro clonado aqui em Belo Horizonte. O veículo teria sido usado em um furto à residência na cidade de Conselheiro Lafayette, a 100 quilômetros aqui da capital, há 2 semanas.
De acordo com a polícia, Renato faz parte de uma quadrilha que atuava há cerca de 2 anos em diversas regiões de Minas, furtando residências vazias e com automóveis na garagem. Essas imagens mostram o carro clonado de cor preta, roubado em junho deste ano no bairro Gutierrez, região oeste da capital. O veículo estaciona em frente ao portão de uma casa em Lafayette. Um dos suspeitos sai do carro, bate a campainha, mas desiste do crime porque havia gente na residência. Esta outra imagem mostra a quadrilha saindo da cidade após conseguir furtar um imóvel. A moto que aparece no vídeo e em seguida o carro prata pertencem à vítima, dona da casa furtada. Em seguida aparece o carro preto dos suspeitos, que parecem confusos na fuga. Esses indivíduos, eles já são conhecidos aqui em Belo Horizonte, então eles estão indo para o interior, eles procuram residências que não têm moradores, eles arrombam o portão da residência, fazem a limpa na casa, levam tudo que eles possam levar e usam, inclusive, veículos das próprias vítimas da residência para fazer esse retorno a Belo Horizonte. Não há registro da ação dos bandidos no imóvel em Conselheiro Lafayette, mas a polícia identificou um segundo suspeito no momento em que ele passava pela praça de pedágio na BR-040 em Itabirito. Observe que ele usa um relógio que, segundo as investigações, pertence à vítima e ele tem uma tatuagem na mão. Trata-se de Reinaldo Barbosa Hermínio Siqueira, de 22 anos, que está foragido. A polícia conseguiu recuperar a moto e alguns pertences da vítima na casa de Renato, preso no bairro Serra, na capital. A Polícia Civil segue com as investigações para a identificação de pelo menos outros 3 comparsas. Contamos sim com a colaboração das vítimas, testemunhas que possam comparecer aqui na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, na Rua Uberaba, número 75, ou até mesmo que façam informações anônimas via 181 que ajude a Polícia Civil a conseguir documentar, atestar a culpa de tais indivíduos. Começou hoje o cadastramento 2018 das crianças para ingressar nas UMEIs, as unidades escolares de educação infantil da Rede Municipal de Belo Horizonte. O processo será realizado pela internet pela primeira vez. As famílias devem cadastrar tanto as crianças de 4 e 5 anos que vão ingressar na pré-escola, quanto as de 0 a 3 anos que buscam uma vaga nos primeiros anos da educação infantil. Já é hora de pensar em 2018. Está aberto o processo de cadastramento para crianças de 0 a 5 anos que precisam de uma vaga no ensino infantil. Neste ano, a novidade é que o cadastramento das 2 categorias, de 0 a 3 anos e de 4 a 5, serão feitos online. O cadastro ele é centrado no endereço da criança. Então, o pai ele deve preencher o endereço ou da casa dele ou do trabalho, caso ele acha que é mais interessante. Então, nesse sentido, algumas perguntas vão ser feitas e, por meio dessas respostas, nós temos um sistema que vai classificar essas entradas. Na perspectiva de as crianças de 4 e 5 anos, todas têm vagas garantidas nas escolas municipais. Atualmente, o Sistema Municipal de Educação não fornece vagas para todas as crianças cadastradas, de 0 a 3 anos de idade. Por isso, é muito importante que os pais preencham com atenção os 27 critérios de vulnerabilidade social, pois através deles será criado um ranking e 70% das vagas de cada unidade serão preenchidas de acordo com esta lista. Os outros 30% de vagas, nós então fazemos o sorteio. BH tem 157 escolas municipais deste segmento, aproximadamente 67 mil alunos em salas de aula e 100% das crianças de 4 a 5 anos cadastradas estudando. Para fazer o cadastro é só acessar prefeitura.pbh.gov.br e clicar nesta imagem. Aí você será encaminhado para essas 2 possibilidades de cadastramentos. Caso não tenha acesso à internet, a Secretaria de Educação dá uma ajudinha. Ele pode se dirigir à diretoria regional mais próxima para usar o computador de lá, ou então ir para as escolas que têm escola aberta no final de semana. Então, ele vai usar os computadores da escola. Nos últimos 5 meses, tem crescido o número de trabalhos formais em todo o país. Mas o nosso estado vai na contramão. Segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o número de empregos com carteira de trabalho assinada caiu em Minas. Só em agosto, quase 9.500 postos de trabalho foram encerrados. Nós ouvimos um especialista que diz que se as indústrias de Minas não se modernizarem, teremos dificuldades para recuperar a produção quando o crescimento for retomado.
O Pedro Henrique começou a trabalhar neste supermercado há um mês. A oportunidade apareceu depois de ficar 2 anos desempregado. Fui, levei o currículo, passei pelo processo seletivo e agora eles me chamaram. Nos últimos 5 meses, em todo o país, tem crescido o número de trabalhos formais, como o do Pedro Henrique. Nessa empresa, por exemplo, novas vagas devem surgir em breve. As vendas estão aumentando, o número de clientes, né? A gente também está aumentando, nós estamos investindo em novas linhas de produção na fábrica. Então, com isso, a gente precisa de pessoas. Oficialmente, o Brasil tem quase 14 milhões de desempregados, mas este economista diz que falta somar os desalentados, que estão desempregados, mas não procuram emprego, e os subempregados, que não usam toda a sua capacidade. Os 3 grupos significam 25 milhões de desempregados. Por conta disso, a economia precisa crescer mais rapidamente para gerar mais empregos. Para superar esse problema, o ritmo de crescimento da economia tenha que ser 3 ou 4 vezes maior que a gente está observando agora. E não há nenhum sinal, nenhum motor da nossa economia que possa garantir um ciclo de expansão do nível de 3 a 4% ao ano. E na contramão de todo o Brasil está o estado de Minas Gerais. Segundo dados do CAGED, diminuiu o número de empregos formais, ou seja, com carteira de trabalho assinada aqui no estado mineiro. Só em agosto foram encerrados quase 9.500 postos de trabalho. Paula Haddad lembra que Minas já passou por algo parecido e que essa variação de contratações entre os estados se explica pelo fato do Brasil ser continental. E por isso, as ondas de desenvolvimento não chegam na mesma intensidade. Nos anos 60, o país teve o começo de retomada de crescimento depois da crise e nós ficamos para trás até que houve um movimento endógeno de mobilização da sociedade para reverter esse quadro. O professor ainda explica que Minas precisa se modernizar em alguns pontos, principalmente em seu aspecto produtivo. No caso de Minas Gerais, a nossa estrutura produtiva está atrasada tecnologicamente, ela não é competitiva e nós estamos com setores de crescimento lento, a mineração, a siderurgia nossa não é competitiva com a da China, então nós precisamos dar um upgrade, um aperfeiçoamento da nossa estrutura produtiva, senão, de outra forma, o país pode crescer e a gente ficar para trás. Pois é, gente, várias entidades que representam as indústrias mineiras têm se empenhado para implantar aqui no estado o conceito da indústria 4.0, que é um estágio avançado, com equipamentos automatizados e operadores bem treinados, mas precisa de muito investimento. A forte presença dos importados chineses no nosso mercado, por exemplo, provocou por aqui um efeito que é chamado de desindustrialização, quando a empresa, ao invés de melhorar a sua capacidade produtiva, prefere importar para baratear custos. De fato, no primeiro momento, o lucro é garantido, mas em poucos anos a conta chega e chegou. Tem uma exposição de arte chamando a atenção dos belo-horizontinos e não se trata de artistas que estudaram em renomadas escolas de arte, mas de índios australianos chamados de aborígenes que usam a arte para traduzir a sua visão de mundo. E eles fazem isso usando pontos coloridos que constroem imagens impressionantes. Até quem está acostumado a consumir arte se espanta com as técnicas e com a qualidade. A tradição artística mais antiga do mundo. Maravilhosa! Eu sou, assim, apaixonada por esse tipo de arte. A técnica deles não tem influência de ninguém, sabe? E isso é apaixonante. Eu estou encantado, assim, com a técnica deles. Elas são muito vivas, são muito legais. A maioria dos povos aborígenes usa símbolo e não a linguagem escrita. O que para o visitante pode parecer abstrato, para eles representa uma mensagem mística. Estou surpresa com os traçados e com a representação iconográfica, sabe, de cada coisa e a forma como eles comunicam. A seleção das obras de todos os cantos da Austrália desde 1970, período em que o país deu início às políticas de valorização e resgate dessas comunidades. É possível perceber a diferença no estilo e nas cores dos artistas de cada região. A pintura aborígene é uma arte muito rica, né?
É uma arte que vem da pintura corporal, que vem das rochas, né, da pintura rupestre nas rochas na Austrália, que vem da pintura na areia. Um dos destaques da mostra é Emily Kane, que começou a pintar aos 79 anos e se tornou a artista mais celebrada e querida da Austrália. A pintora foi considerada pela crítica uma das maiores expressionistas do século XX. A exposição, que mostra a arte indígena australiana, traz um pouquinho também da nossa cultura. Essa mandala foi pintada por um artista brasileiro da tribo Carajá. A simbologia passa muito perto das simbologias das culturas primitivas brasileiras, né? Você pode ter um olhar que procure e possa encontrar alguma referência, por exemplo, à arte marajoara brasileira. Essa exposição segue na Casa Fiat de Cultura, que fica ali no circuito de museus da Praça da Liberdade até o dia 19 de novembro e a entrada é gratuita. Depois do intervalo, tem as notícias do esporte. O Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense fora de casa e aqui em Belo Horizonte a derrota do Atlético foi a gota d'água para a diretoria que demitiu o técnico Rogério Micali. Rogério Micali não é mais o treinador do Atlético. O técnico foi demitido depois de mais uma derrota em casa nesse domingo. O presidente do time, Alexandre Nepomuceno, disse que não podia aceitar mais resultados como esse. E com mais essa derrota, o Galo ficou ainda mais longe do G6 e mais pertinho da zona de rebaixamento. 2 minutos. Este foi o tempo necessário para o Vitória sair na frente do Atlético, com Neilton. Depois deste lindo passe de Fred, Casares empatou a partida para os donos da casa. Na segunda etapa, o Galo insistia, mas parava no goleiro Kaique. Até que Léo Silva falhou. Trellis aproveitou e deixou Iago sem goleiro para colocar os baianos de novo na frente do placar. 2-1. Otero parecia ser o único inspirado do Atlético, mas Kaique e a trave atrapalharam os planos do venezuelano. No finalzinho, os visitantes mataram o jogo. Trellis ganhou a disputa e encobriu Vitor. Fim de papo. Atlético 1, Vitória 3. A derrota deixa o Atlético ainda mais distante do grupo dos 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, objetivo exigido pelo presidente do clube. A proximidade da zona de rebaixamento custou o cargo do técnico Rogério Micali. Hoje era um jogo decisivo para a gente buscar essa vaga na Libertadores e não posso aceitar perder para o Vitória por 3-1 dentro de casa. A 7ª dentro de casa. Quero já agradecer ele no vestiário, tentou, veio, conseguiu o grupo com ele, mas é resultado e agora a gente não pode ficar brincando com mais nada. Rogério Micali deixa o Atlético após cerca de 2 meses. Em 13 jogos foram 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O treinador comandou a equipe nas eliminações da Copa Libertadores e Copa do Brasil. Ia fazer 2 meses amanhã, cheguei dia 25, né? Então isso não é muito tempo, isso é muito pouco tempo. O que está acontecendo só aconteceu na minha gestão ou vinha acontecendo? Bom, e apenas uma correção, o nome do presidente do Atlético é André Nepomuceno. Daniel Nepomuceno. Gente, mais uma correção errada, né? Então vamos lá, André, com você aqui, você que acompanhou o jogo, você me dizia nos bastidores que se o Atlético tivesse ficado com 2-1, teria segurado pelo menos algumas horas a demissão do técnico, então foi mais do que a gota d'água. Eu acredito. O Atlético nos últimos anos nunca demitia o técnico no vestiário pós-jogo. Acabava ficando uma decisão para o dia seguinte, mas como foi um 3-1, muita pressão da torcida, essa demissão acabou sendo feita no vestiário mesmo. Já falando do passo seguinte, né, quem poderia ser o novo treinador do Atlético, uma possibilidade que era uma boa possibilidade para muitos, né, que era a efetivação do Diogo Giacomini, está longe de acontecer, tanto que ele voltou a trabalhar com o time júnior. Então o nome que tem ganhado muita força é Oswaldo Oliveira e eu não me surpreenderia se ele já aparecesse, por exemplo, amanhã em BH. É o nome da vez no Atlético. Você aposta nele também? Eu e a metade da imprensa.
Bom, gente, o Cruzeiro venceu por 2-1 fora de casa, isso no estádio do Atlético Goianiense. Já são 5 partidas sem perder. E André, com foco aí na final da Copa do Brasil, que vai ser na próxima quarta-feira, mas mesmo assim o time foi e trouxe um bom resultado, subindo aí mais um pouquinho no ranking. Exatamente, um resultado muito bom para o Cruzeiro, a gente vai até ver as imagens aí, os gols, né, dessa partida, porque o técnico Mano Menezes teve a oportunidade tanto de poupar muitos jogadores, quanto de colocar outros para atuar, ou seja, o Romero, a Arrascaeta, jogadores que precisam de ritmo de jogo, puderam atuar e o Cruzeiro conseguindo uma vitória fundamental na tabela, subindo, se consolidando no G6 e tendo agora o foco total na Copa do Brasil. Então, um resultado muito importante e a equipe já focada nesse jogão de quarta-feira. Ok, você volta para poder falar dos preparativos na quarta, antes do jogo. Com certeza. Obrigada, viu, André? Valeu. Não tenha medo de estar só. Esse é o conselho do professor de física mais famoso do país, o Pachecão. A solidão pode ser um momento muito rico na vida de todos nós. É para você começar bem a semana. Nos núcleos urbanos, irmãozinhos, encontramos cada vez mais solteiros e gente que se sente só. Para evitar que a solidão seja notada, essas pessoas deixam a televisão ligada o dia inteiro, ficam horas e horas navegando na internet ou se entregam a qualquer outra atividade que dissimule o silêncio. No entanto, também existe uma solidão criativa, que aproxima o indivíduo de uma grande fonte de energia positiva. Quando nos desligamos do mundo por algumas horas, nos conectamos ao nosso manancial de sabedoria interior. É uma peregrinação em direção a nós mesmos, que assusta os que nunca praticaram. Acostumados ao ruído do mundo, que confunde tudo, muitos têm medo de estar consigo mesmos. Para evitar esse encontro íntimo, buscam qualquer maneira de se distrair. Mas queremos nos distrair do quê? Deveríamos temer alguma coisa? Talvez se trate unicamente de não pensar, de evitar perguntas que precisamos fazer a nós mesmos. As transformações nos assustam e a solidão é justamente a pista de decolagem das grandes mudanças, o palco onde nos equipamos para renascer em uma nova viagem vital. É isso aí. Falou legal, moçada. Bye, bye. E veja a seguir, crianças têm um dia de Masterchef Júnior em um shopping aqui da capital. Quer levar seu filho para viver essa experiência? Ainda dá tempo e no próximo bloco nós vamos te explicar como fazer isso. A jornalista Daniela Zupo compartilha com os leitores a jornada de superação contra o câncer, no primeiro livro que escreveu e que foi lançado neste sábado aqui na capital. Daniela recebeu amigos, familiares e fãs para uma manhã de autógrafos em uma livraria da região Centro-Sul de Belo Horizonte. Intitulado Amanhã, Hoje é Ontem, o livro leva o mesmo nome da série documental produzida pela jornalista no ano passado para o YouTube. A obra trata das próprias questões da doença, apresentando a caminhada da autora em busca do autoconhecimento. O programa de gastronomia mais querido do Brasil tem fãs de todas as idades. E os pequenos agora podem se tornar Masterchefs em uma ação realizada em um shopping da capital. Lá eles entram no clima da competição, têm que colocar em prática tudo o que aprenderam na famosa cozinha do Masterchef, preparar pratos especiais seguindo as regras e com o tempo dado aos participantes do reality. Olha só. Um caminho divertido que leva ao mundo dos chefes, da tela da TV para bem pertinho da criançada. É o Masterchef Júnior, um espaço de gastronomia com muita diversão e aprendizagem. Aqui os fãs mirins do programa Masterchef colocam em prática o que eles assistem na TV. Eles preparam os canapés, seguindo as regras de cuidado com a apresentação e montagem, num curto espaço de tempo, como ocorre com os participantes do programa de TV. A receita é degustada junto com os pais. Eu quis fazer isso porque hoje é aniversário da minha mãe, eu queria dar um presente para ela. Especial, né? Especial. Mas a mamãe sabe o segredo. Nossa, ficou uma delícia. Não poderia ter ficado melhor. E se não tem tamanho para alcançar a bancada, não tem problema, um banquinho ajuda. Enquanto a criançada vive a experiência, papais e mamães fazem questão de registrar o momento. A cozinha é uma área que quase ninguém está interessando hoje, então para eles é importante porque eles vão se sentir competentes e capazes de fazer. O canapé que a Yara preparou agradou também o vovô. Foi muito bacana e foi uma gracinha, né? Eu tenho meu neto também que participou e fizeram direitinho.
O Estação Masterchef Júnior inclui uma exposição temática sobre o mundo dos chefes, mostrando em tamanho gigante utensílios indispensáveis a um bom cozinheiro. As panelas, verdadeiras vedetes da cozinha, ganharam espaço especial, penduradas em um grande túnel sensorial no formato de um escorredor de macarrão. Na cozinha tem um monte de coisas, né? Mas o que não pode faltar na cozinha? Panela. Eles conhecem sobre os temperos, sobre as frutas, sobre os legumes. Eles conhecem um pouco sobre as vedetes da cozinha, que são as panelas. E no final do percurso, eles fazem uma receita, botando em prática tudo que eles aprenderam no circuito. O evento é de graça e vai até o dia 15 de outubro no Minas Shopping. E se você quiser rever qualquer uma das matérias que nós já apresentamos hoje ou nas semanas anteriores, acessa lá youtube.com/TV Band Minas. O Jornal Band Minas fica por aqui. Agradeço a sua audiência e quero contar com você amanhã. Combinado? Tenha uma ótima semana. Boa noite.